Olá a todos! Neste módulo, irei explanar sobre a criação da estrutura de obstáculos do nosso jogo, conhecidos como pipes ou tubos. Inicialmente, devemos inserir a imagem que contém o nosso obstáculo na IDE do Unity. Com isso feito, precisamos editá-la. Para isso, devemos selecioná-la e ir na janela Inspector. Devemos localizar o parâmetro Sprite Mode e colocar o valor múltiplo. Depois disso, devemos pressionar o botão Sprite Editor e o aplicativo Editor de Sprite será aberto com a nossa imagem. Agora, devemos selecionar o nosso obstáculo, que é o tubo verde. Após a seleção, devemos ir na parte superior do aplicativo e clicar em Apply. Pronto, nosso obstáculo foi criado. Podemos identificá-lo dentro da nossa imagem principal. Iremos montar nossa estrutura de obstáculos na cena e transformá-la em um objeto prefácio. Para isso, devemos inicialmente criar um objeto vazio, pressionando o botão direito do mouse sobre a janela hierárquica. Devemos escolher a opção Create Empty. Devemos dar-lhe o nome de Pipes. Depois disso, devemos localizar e selecionar o nosso tubo verde e arrastá-lo para dentro do nosso objeto vazio criado. Com isso, devemos renomeá-lo para Pipe Inferior. Ainda com esse objeto selecionado, devemos duplicá-lo e para isso, devemos pressionar as teclas Ctrl e D. E devemos renomeá-lo para Pipe Superior. Agora, devemos mover na direção do eixo Y o objeto Pipe Superior para a parte de cima. Com isso, devemos ir na janela Inspector e no objeto Transform, devemos mudar o valor do eixo Z no campo de rotação para o valor 180. Agora, devemos selecionar o objeto Pipes e arrastá-lo para a pasta Prefabs. Agora, iremos criar o script que será responsável pela movimentação dos nossos obstáculos. Para criá-lo, vamos na janela Project, pressionando o botão direito do mouse e escolhendo a opção Create, depois C# Script. Vamos nomeá-lo com Pipes. Devemos adicionar esse script no objeto Pipes. Antes de começar a programar o nosso script,
devemos atualizar o nosso prefab pipe. Para isso, devemos selecioná-lo, ir na janela Inspector, localizar a opção Overrider e clicar em Apply All. Pronto, nosso prefab está atualizado. Agora iremos programar o nosso script. Inicialmente, devemos criar uma variável do tipo float e pública. Ela será responsável por controlar a velocidade de deslocamento dos nossos tubos. Ela receberá o nome de speed. Depois disso, devemos programar a instrução que irá realmente realizar o deslocamento dos nossos tubos. E para isso, iremos agir no componente Transform. Ele será responsável, com o método Position, de fazer esse deslocamento a cada frame. Então iremos utilizar um método Vector3 .left, ou seja, iremos apenas agir no movimento para a esquerda. Iremos multiplicar esses dois parâmetros com a variável que criamos, que é a velocidade, speed. E também devemos multiplicar esses dois fatores pelo time delta time. Esse time delta time é uma variável que normaliza a velocidade de um computador para o outro. Agora devemos testar o deslocamento dos nossos obstáculos. Para isso, devemos retornar à ideia do Unity, selecionar o objeto Pipes, depois ir na janela Inspect, localizar o script Pipes instalado neste objeto e mudar o parâmetro da variável Speed de 0 para 1.5. E para testar, é suficiente clicar em Play. Pronto, nosso objeto está sendo deslocado. Agora, iremos criar um script que será responsável por multiplicar a quantidade de tubos em nosso jogo, será responsável por destruí-los, porque quando nossos tubos ultrapassarem a cena, eles vão ficar eternamente em nosso jogo e não podemos permitir isso. Então esse script irá destruí-lo depois de um tempo de 20 segundos ou um outro tempo que você preferir. Ele será responsável também por fazer a variação da altura dos nossos tubos, para que ele adicione uma dificuldade em nosso jogo. Ele inicialmente trabalha com 5 variáveis. A primeira variável, de nome Pipe, faz referência à estrutura dos dois tubos, por meio do GameObject. É nele que iremos carregar o nosso prefab, Pipe. A outra variável, do tipo float e pública, é a height. Ela que será responsável pela variância da altura dos tubos, para adicionar uma certa dificuldade em nosso jogo. Outra variável, a max time, ela que irá determinar o tempo máximo de criação de um tubo para o outro. Você pode variar um tempo maior ou menor da criação desse tubo, de forma que ele fique conivente com o nosso jogo. A última variável é a timer. Ela é a variável do nosso contador. Ela que irá contar o tempo de criação de um obstáculo para outro. No nosso script, o método start é responsável por inicializar a nossa variável newPipe. A nossa variável newPipe, ela irá criar a primeira estrutura de tubos na cena do nosso jogo. E isso é caracterizado pela instrução Distanciate. Os nossos tubos irão variar apenas no eixo Y, ou seja, na altura. E isso é feito pela linha de instrução random.range.
Esse range de variação também é caracterizado e indicado pela variável height. Ele irá variar de um valor negativo absoluto para um valor positivo absoluto. Depois que é criado a primeira estrutura de tubos na cena do nosso jogo, o método update constrói os seguintes. O nosso método update ele se baseia em um contador, que é caracterizado pela linha timer mais igual time.delta_time. Esse valor servirá de referência para a criação dos nossos tubos. Então, se um valor de 20 segundos for definido, nossos tubos serão criados a cada 20 segundos. E isso é verificado na estrutura de decisão if, onde temos o timer, que é o tempo atual, e um valor definido para a criação dos tubos. As duas linhas seguintes, dentro dessa estrutura if, foram as mesmas utilizadas no método start. Servem para instanciar a estrutura de tubos em cena e numa posição variável no eixo Y, da altura de nossos tubos. Após isso, num tempo de 20 segundos, esses tubos são destruídos através do comando destroy e o nosso tempo é zerado para que seja iniciada uma nova contagem e a criação de um novo tubo. Ou seja, a variável maxTime determina o tempo de criação de cada tubo. Se for definido 15 segundos dentro dessa variável maxTime, a cada 15 segundos será criado uma nova estrutura de tubos. E a instrução destroy irá destruir essa estrutura a cada 20 segundos, nesse caso. Bem, agora devemos colocar em execução o script criado. Para isso, devemos criar um objeto em branco, dar-lhe o nome de spawn pipes. Devemos agora adicionar o script de mesmo nome a este objeto. Devemos colocar em maxTime o valor de 1.5. No campo height, que é a variação da altura, vamos colocar 3. E para o campo pipe, devemos arrastar o prefab pipes. Pronto, já podemos dar play em nosso jogo para verificar o resultado.